Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade no nosso devocional Jesus é Inevitável no Evangelho de Mateus, hoje no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, que diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mesmo sendo um jovem pastor, tenho reparado que a falta de embasamento bíblico tem se tornado um problema muito grande na nossa nação. Principalmente em pessoas que se expõem na internet sem ter o menor cuidado com as escrituras, o que elas dizem ou o que elas querem nos transmitir. O problema de basearmos nossas argumentações, nossas proposições em nossos achismos, é que nós corremos o grande risco de estarmos redondamente enganados. Muitos usam das suas lentes político-filosóficas para compreender e transmitir as escrituras. Outros usam das suas argumentativas religiosas que talvez não estejam embasadas na palavra, e sim numa série de condutas de regra da sua própria denominação. O maior problema levantado por esse texto, naquela época e também pode servir nos dias de hoje para a gente, é que nós não podemos basear nossas argumentações, nossas pregações no eu acho que, eu penso que, mas nós, como cristãos, devemos pensar: está escrito que. Isso é muito importante porque nos leva a um outro jeito de ler a Bíblia. E como a gente deve ler então a Bíblia? Devemos ler de uma maneira que ela possa nos ler e fazendo a compreensão daquilo que nós podemos mudar e o que devemos mudar. E não pensar em mudar trechos da Bíblia para que eles possam condizer com as nossas ideias, com os nossos pensamentos e com as nossas predileções. Não estou dizendo que existe alguma pessoa neutra ao ler a Bíblia. Isso não existe. Nem os tradutores que tentam ser o mais neutro possível conseguem fazer isso. Eu, por exemplo, leio a Bíblia através da ótica da teologia pentecostal tradicional. Outras pessoas podem ler seguindo outros tipos de teologia. Entretanto, o que é básico e o que é necessário, o que é essencial, isso não pode ser alterado jamais. E é muito perigoso nós, que nos professamos cristãos, temos uma outra regra de fé que não seja a palavra do Senhor. Isso poderá fazer com que nós nos tornemos totalmente heterogêneos ao que a palavra nos indica para ser. Como diz um escritor que eu gosto muito, chamado Tim Keller, e se Jesus Cristo lia a Bíblia e mencionava a Bíblia, quem somos nós para fazer o contrário? Nesse caso aqui, Jesus se revela o Deus que segue os padrões bíblicos. E isso nos nossos dias já é algo de muita admiração, porque um Deus que tem total poder poderia se tornar alguém totalitário e não obedecer aquilo que já havia sido escrito antes. Entretanto, a ideia é que Deus jamais mudou, e o que Jesus Cristo veio mostrar é Deus como é e o homem como deveria ser. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. E um dos atos divinos mais reiterados do Antigo Testamento é quando Deus conduzia o povo no deserto. Uma coisa curiosa aqui é que o próprio diabo vai tentar Jesus. O diabo não é muito mencionado na Bíblia, mas nesse caso aqui, é ele propriamente que vai tentar ao Senhor Jesus Cristo, assim como acontece com Jó capítulo 1 e capítulo 2. Por que o próprio diabo é que vai tentar Jesus Cristo? Porque ele vai tentar fazer uma transmutação do padrão bíblico de filiação usando padrões mundanos. E vai dizer que Jesus jejua durante 40 dias e 40 noites. Lembrando duas coisas aqui. Primeiro, que Israel fica 40 anos no deserto. E essa simbologia aqui é muito forte, principalmente para o escritor Mateus.
E também Moisés fez um jejum de 40 dias e 40 noites. E nessa época, eles aguardavam que a era messiânica viria através de um profeta como Moisés. E o mais interessante é que diz que Jesus teve fome. E é engraçado que se algumas pessoas que fazem jejum dizem que não sentiram fome, de duas uma, ou não fizeram jejum, ou então fizeram da maneira incorreta. Se o próprio Jesus sentiu fome, quem somos nós para não sentir? E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E por que o diabo lança esse desafio a Jesus? Porque naquele contexto, magos alegavam ser capazes de transformar substâncias em animais ou até mesmo em outras substâncias, como pedra e pão. Isso mostra o quanto a mente do povo estava cauterizada, porque eles esperavam não um senhor sobre todas as coisas, mas um mago que movesse as coisas conforme a sua boa vontade. Mas Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí, Jesus define a sua missão conforme as Escrituras, porque Jesus vai citar nesse texto Deuteronômio 8, versículo 5. E todos os textos que Jesus vai citar de Deuteronômio estão no contexto de serem mandamentos para o povo quando foi provado no deserto durante 40 anos. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E esse pináculo do templo não necessariamente ficava na parte mais alta do próprio templo. Como era considerado tudo ali templo, esse pináculo pode ser uma parte onde ficava perto, próximo do átrio real da basílica, e terminava na sua ponta, tinha um abismo, onde alguns rabinos acreditavam que o Messias se jogaria dali e seria tomado por anjos. Veja que Jesus Cristo está combatendo até um achismo daquela época. Ele disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo define a filiação divina de forma contrária à Bíblia. E pior, faz isso usando a própria palavra, citando o Salmo 91, versículo 11 e versículo 12, de forma totalmente contrária ao seu contexto. Aqui fica óbvio uma frase que já se tornou até meme, que um texto fora do seu contexto vira um pretexto. Assim como Gênesis, capítulo 3, versículo 1, a serpente chega para Eva e diz: olha, ele não disse que você poderia comer dos frutos de todas as árvores? O diabo tira tudo do contexto para poder implementar a sua mentira. E alguns rabinos, um tempo posterior, afirmavam que o diabo manipulava as escrituras para enganar os servos de Deus. No Salmo 91, 11 e 12, está falando em seu contexto de algo que pode sobrevir na vida daquele que é fiel, e não na forma de tentar o seu Deus, como o diabo insinua aqui. O diabo pode dizer em alguns momentos a verdade, mas não permanece na verdade. Ele distorce a palavra do Senhor para que ela sirva para o seu próprio interesse. E isso é muito perigoso, meus irmãos, porque quando nós lemos a Bíblia da mesma maneira, nós estamos lendo como o tentador. Então Jesus responde citando Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então novamente o diabo transporta Jesus a um monte muito alto. E você vê que a ideia dele é colocar Jesus Cristo sempre acima, sempre em níveis maiores, sempre subindo ele, para poder tentá-lo. Então ele mostra para Jesus todos os reinos da terra. E isso com certeza não é uma tentação literal. Não teria como subir e ver todos os reinos da terra. É uma tentação na mente de Jesus. Entretanto, o que o diabo está mostrando são as estruturas de poder do homem. As estruturas de poder mundanas. Ele tenta Jesus para que Jesus se mostre como um mago, que é o que o pessoal da época esperava. Ele tenta Jesus para que Jesus tente o próprio Deus. E agora, ele tenta Jesus para que Jesus ceda às tentações que o próprio Israel já tinha cedido. Ele olha para Jesus e diz: você pode muito mais. Transforme essas pedras em pães. Ele diz: se joga daqui, porque com certeza Deus vai preparar anjos para te guardar. E aí ele diz: você está pronto então para receber todos os reinos do mundo. Tudo isso
em detrimento da sua filiação, prometendo bênçãos e coisas que não estavam no objetivo de Jesus Cristo. Mas se ele mudasse o seu caminho, então ele teria todas essas coisas. O diabo foi o primeiro coach gospel. O problema é que o Evangelho nos mostra uma coisa muito diferente. O Evangelho nos ensina a suportar o sofrimento. E é por isso que nossa geração, é por isso que a atualidade não consegue lidar com decepção. Porque não compreendeu que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores, apesar dos pesares. Posso ter fartura, posso passar fome, mas em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Isso mostra, irmãos, que com Jesus Cristo podemos ter momentos muito abençoados. E com Jesus Cristo podemos passar por dificuldade. Assim como diz o sábio, o sol nasce para justo e injusto. A diferença é que no momento da aflição nós temos alguém em quem nos espelhar. No momento de dificuldade nós temos alguém a quem buscar. E no momento da aflição nós temos um exemplo para podermos seguir. Tudo isso eu te darei, e essa era a esperança messiânica naquele tempo. A ideia de que viria um profeta como Moisés e um rei como Davi e tomaria todo o reino, talvez destruiria o grandiosíssimo Império Romano, poderosíssimo Império Romano, e faria com que todos os povos se submetessem ao seu domínio. Jesus estava quebrando um achismo por estar escrito que achavam que viria um Messias dessa maneira, e Jesus mostra que o Messias virá de uma outra maneira. Ele responde: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O diabo tenta oferecer a Jesus Cristo um atalho, quando Jesus Cristo tinha na sua mente um caminho muito bem definido, e esse caminho passaria pela dolorosa cruz. Desse jeito, então, Jesus conquistaria todos os reinos do mundo, não como Satanás lhe ofereceu, mas através do plano perfeito de Deus. Jesus se tornaria o rei de toda a humanidade. O que é mais incrível desse texto é que os anjos prometidos no Salmo 91, versículo 11, que serviriam a Jesus Cristo, por obedecer os mandamentos de seu Pai, eles se apresentam e servem um banquete a ele. Jesus mostra que se amoldar aos padrões bíblicos é o que nós devemos fazer, porque assim então receberemos as bênçãos do Senhor. Quando nós decidimos burlar, tomar atalhos, então a única coisa que nós fazemos é tomar o caminho de Satanás. Jesus responde 3 vezes: está escrito que, está escrito que. E porque está escrito que, nós, olhando para esse texto, deveríamos pensar que em nossa boca deveria ter mais o está escrito que do que eu acho que e eu penso que. Nós deveríamos reformular nossos pensamentos e argumentações através daquilo que está escrito, e não através daquilo que nós sentimos, não através daquilo que nós achamos. O nosso achismo deveria partir da nossa orientação bíblica, e não a nossa orientação bíblica nascer dos nossos pensamentos filosóficos, dos nossos pressupostos ideológicos, dos nossos prolegômenos. Nós devemos partir da Bíblia, e então o que deve ser mudado, que mude primeiro em nós e jamais na Santa Palavra. Como diz um filólogo chamado Erich Auerbach, as Escrituras não têm a intenção, igual os escritos de Homero, de nos conquistar e fazer-nos apaixonar por eles. Ao contrário, elas têm a intenção de nos fazer obedientes a ela. E se não obedecemos, automaticamente somos desobedientes. Jesus Cristo é inevitável para que possamos vencer o tentador. Jesus Cristo é inevitável para que possamos compreender as Escrituras e, através da sua santa palavra, temos em nossa boca sempre está escrito que. Jesus Cristo é inevitável para que possamos experimentar as bênçãos do Senhor. Jesus Cristo é inevitável, e para aquele que deseja conhecer mais de Jesus Cristo, é inevitável meditar na sua santa palavra. Assim como diz Santo Agostinho, do lugar da onde viemos chegaram cartas para nós, e essas cartas são as Escrituras. Se nós desejamos compreender um pouco mais do Deus que nos criou, se nós desejamos compreender um pouco mais daquele que nos resgatou, se nós desejamos um pouco mais compreender como ele viveu e como devemos viver, então a sua santa palavra é inevitável. E se nós desejamos nos assemelhar ao Pai, Jesus Cristo,
é inevitável. A minha oração nesse dia é que nós aprendamos a dizer mais vezes está escrito que, do que eu acho que, eu penso que. Porque quando a nossa boca estiver cheia de está escrito que, significa que o nosso coração transborda das Escrituras. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que nesse dia você possa aproveitar para conhecer um pouco mais daquele que é inevitável através da sua palavra. Vamos orar? Senhor, mais uma vez eu te agradeço pela vida, por tudo que o Senhor tem feito, pela minha família, como o Senhor tem nos guardado. Minha oração é que o Senhor me molde, que se for necessário o Senhor me quebre e me faça de novo. Desejo, Senhor, servir-te de todo o meu coração e da forma como a sua santa palavra me ordena. Me ensina, Senhor, a meditar e a guardar também cada vez mais a sua santa palavra, para que eu possa dizer como o salmista disse: a tua palavra guardei no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Essa é a intenção do meu coração. Esse é o meu desejo para mim e para os meus amados irmãos. É isso que eu te peço, Senhor Jesus Cristo, em teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe.